Bem, bom dia. Hoje eu vou falar sobre o SQL e NoSQL. Então, basicamente, começando assim para explicar mais ou menos a diferença deles, vamos começar falando do SQL. O SQL ele é uma linguagem de consulta estruturada, ou seja, basicamente é uma linguagem que consulta de um banco de dados. Com ela você pode criar, alterar, gerenciar, consultar e muito mais. E ela segue uma modelagem relacional, pelo simples fato de que todos os seus dados são guardados em tabelas. E isso seria uma linguagem relacional. Desculpa o barulho se estiverem ouvindo alguma coisa, mas corona, né? Então, agora partindo para NoSQL, aqui temos uma imagem apenas mostrando uma tabela, como ela funciona. É uma tabela relacional, tem colunas e meio que é uma tabela que segue um padrão, basicamente. E temos o NoSQL, que é o banco de dados não relacionais de alto desempenho. O NoSQL, ele meio que não tem, como eu posso dizer, os bancos NoSQL, eles foram criados para ter uma melhor performance por conta da sua escalabilidade mais horizontal. No caso, para suprir necessidades que o SQL não é tão eficaz, sabe? Como, por exemplo, tipo, quando você usava o SQL em projetos muito grandes e acabava dando problema em alguma coisa, como ele é algo estruturado, ele meio que é tudo igual, você tinha que, se você mudasse alguma coisa, podia acabar quebrando o projeto inteiro, sabe? Tendo que mudar tudo. Tem um exemplo muito bom que fala que é para você imaginar uma cidade. Desculpa se o áudio estiver ruim também, é porque tô tendo que gravar meio que num lugar fechado. Mas, tipo, tem um exemplo de uma cidade que, imagina, o ciclo, agora, esse é o do ciclo. Tem uma cidade onde as pessoas todas falam todas a mesma língua e quando uma pessoa fala uma língua diferente, nenhuma outra pessoa consegue entender e isso acaba quebrando meio que as outras pessoas e acaba quebrando tudo. Isso seria o ciclo. Se tem alguma coisa diferente, já vai dar problema. O NoSQL seria mais ou menos que uma cidade onde cada casa fala uma língua diferente e todas se entendem. Basicamente, esse é o exemplo e eu gostei do exemplo. Não sei se está 100% certo, mas eu achei muito interessante. Aqui vamos começar, né, pelos tipos de NoSQL. O primeiro é o documento. O documento, ele nada mais é que dados que são armazenados como documentos, obviamente, e eles podem ser descritos como dados no formato de chave-valor, que também é um tipo de NoSQL, mas meio que ele também entra aqui. Um exemplo de banco de dados nesse formato seria o MongoDB, que é bem famoso e tem uma fotinha aqui dele funcionando. Tem o ID, first name, last name. Deu pra ouvir meu cachorro morrendo aqui, não deu? Meu Deus do céu. Mas, tipo, é como se fosse realmente um documento. ID, país, região, população. Como se fosse um cadastro, seu documento, seu RG, CPF, coisas do tipo. É bem básico e bem simples. Tipo, não é um negócio que se você tirar o estado ali, o state, pode quebrar tudo o resto. O que poderia acontecer numa tabela, com que nem um ciclo. E agora temos o colunas. Colunas nada mais é que colunas. Você basicamente cria, por exemplo, o ID de uma pessoa ali, como está escrito, people ID, people name, people age. E você vai aumentando a coluna conforme você quer, não tem muito problema, sabe? Na coluna, os dados elas são armazenados em linhas particulares de tabela no disco, podendo suportar várias linhas e colunas. Como exemplo desse banco de dados é a Cassandra, que é como se fosse realmente uma tabela. Dá pra você ter uma ideia aqui, ó. Login, map, password, blá blá, name, blá blá, e-mail, blá blá. Tipo, são todas tabelas meio que independentes, não é como se fosse o ciclo, que se você fosse tirar alguma coisa, poderia acarretar em problemas nas outras. Não é tudo meio que cada um por si, essa tabela. Você pode... É basicamente isso. Daí temos outros tipos de NoSQL, que é o Graphos. O Graphos ele é um pouquinho mais confuso para mim, na verdade, porque eu não entendi muito bem o sentido de usar ele, mas aparentemente tem pessoas que usam. Ele é bom para tipo criar meio que uma tabela para não se perder, assim, por exemplo, uma rotina,
Eu usaria ele para isso. Mas eles são dados que são armazenados na forma de grafos, no caso, vértices e arestas. Um exemplo disso é o famoso Neo4j, que é um exemplo de banco de dados que utiliza o grafos. Aqui temos uma foto dele, onde está cheio de coisas, como por exemplo, uma pessoa, tem um dinheiro que vai sair dessa pessoa, ali tem uma casa. Eu acho que tipo, é realmente um negócio que é um mapa, né? Quando uma pessoa quer fazer algo maior, eu acho que dá para ser usado ele, para não se perder. Porque realmente eu iria preferir usar ele do que uma tabela para isso. Bem, mas basicamente é isso. E também não é algo como o Sequel que é estruturado. Como você pode ver, é bem desestruturado. Mas ainda fácil de entender, pelo simples motivo de ter alguns padrões ali, como por exemplo a cor vermelha pessoas, a cor azul, deixa eu dar um zoom aqui. Não consigo ver, mas a cor verde é dinheiro e tal. E o quarto tipo de NoSQL é o chave-valor, onde basicamente é como diz, chave-valor, ela é uma família que aguenta tipo uma maior carga de dados. E o seu conceito é que tipo um determinado valor seja associado por meio de uma chave identificadora única. Quando você pesquisar essa chave, você vai achar o valor dela. E um exemplo de banco de dados nesse é o RIAC. E assim, eu estou falando desses bancos, mas nunca usei. Eu simplesmente pesquisei por exemplos, peguei imagens para confirmar e aparentemente são todas certas, porque vendo aqui temos o nome, o tipo, a posição. Temos local key, partitional key. E basicamente acho que se pesquisar essa chave você vai achar essas informações e nisso que consiste esse banco de dados. Até por isso que ele pode ser maior. Agora aqui temos uma imagem de todos os tipos de NoSQL e colunas, grafos, documentos e chave-valor. Eu gostei dessa imagem, por isso eu quis colocar aqui. Mas basicamente é só para mostrar no geral. Bem, aqui temos as diferenças agora. E a primeira diferença é que basicamente que tipo no NoSQL você não precisa ficar relacionando uma coisa a outra. Como que eu disse que no SQL, como é tudo meio junto, quando você tirar alguma coisa pode acabar quebrando as outras. Como é tudo meio separado no NoSQL, então se você tirar alguma coisa não vai dar problema na outra. Eu acho que basicamente foi isso que quis dizer, posso estar errado, posso, mas foi assim que eu entendi. Depois se eu tiver errado também é só falarem que eu vou dar uma pesquisada melhor. Mas diferença número 2. O SQL tem certa dificuldade em conciliar a demanda por escalabilidade. O NoSQL tem uma boa escalabilidade, mas deve-se levar em consideração a modelagem do sistema. Como é que, assim, tem muitas pessoas que eu ouvi falar não, né? Eu li, mas também tem reportagens disso, blá blá blá. Que elas acabam usando o NoSQL por ser meio que estava famoso, eu acho, na época, e acabaram usando o NoSQL em tudo. Coisas simples eles colocavam no NoSQL e isso daí não acaba gerando uma escalabilidade. Eles só queriam usar o NoSQL pela escalabilidade. Mas você colocar ele num projeto simples, meio que essa escalabilidade vai pesar e não vai adiantar nada. Meio que vai apenas ser perca de tempo, sabe? Poderia simplesmente usar o SQL. Então não tem que forçar a usar um NoSQL, sabe? É algo meio desnecessário, por assim dizer. O NoSQL é mais para projetos grandes. E aqui temos a diferença 3. O SQL tem uma consistência de informações muito maior, pois garante a visualização de todo o registro até o momento. O NoSQL garante o último valor atualizado, isso se nenhuma atualização for realizada até o momento da consulta. Parece até mesmo com o Event Sourcing, né? Parece que o SQL é Event Sourcing e o NoSQL não. Nossa, é bem parecido agora que eu pensei. Mas basicamente é isso. Acho que até por isso que o NoSQL é um pouco mais escalável, por conta de não ficar tudo guardado no registro e acabar tendo um desempenho melhor. Mas ambos são suscetíveis a ataque, ele está escrito ali. Né? Não é nada 100% protegido, obviamente. Não sei nem porque eu coloquei isso. Conclusão. O NoSQL ele não veio para substituir o SQL, ele basicamente completa o SQL. O que faltava no SQL que pessoas meio que tipo simplesmente ele completa o ciclo. Tinha coisas faltando, ele veio para completar. Não veio para substituir. Tem gente que simplesmente substituiu e isso é errado. Pode até mesmo quebrar muitos projetos e coisas do tipo. O NoSQL é mais indicado para sistemas com mais necessidades. Como eu disse, não faz sentido colocar em um sistema que é muito simples assim, que não vai adiantar nada. Apenas eu acho que vai perder desempenho na realidade.
O SQL seria muito melhor nesses casos. Ele é apenas para quando tem muita informação. E o mais comum não é escolher um ao outro, e sim aproveitar o melhor dos dois sistemas. É assim que, por exemplo, muitos dos grandes sucessos, no caso, é mais comum em soluções escalares de sucesso a utilização de uma arquitetura híbrida, que daí aproveita o melhor dos dois sistemas. E é isso que pro que o NoSQL veio. Ele veio para completar e não substituir. Esse nome NoSQL eu achei bem estranho, na verdade, porque não devia ser. Eu acho que, pelo que eu li, simplesmente colocaram uma imagem do SQL em um risco, porque acho que se emocionaram e daí pensaram SQL nunca mais. Fizeram a imagem do SQL com um risco e ficou famoso, eu acho, virou NoSQL. Não sei se foi, tipo, quem criou isso que deu esse nome. Mas não fez muito sentido porque ele veio para completar, não para substituir. E basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção para quem assistiu. Vai ter a parte prática depois com certeza. Daí, se vocês quiserem, eu posso complementar com dúvidas, como teve no Event Sourcing ali sobre a projeção. Eu vou, na parte prática, daí eu já vou completar. Eu vou anotando aqui as dúvidas e depois eu completo e respondo todas. No caso, para mim estudar. Mas é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.